eu dei um título a essa palavra, né? Encarando a realidade da vida, fazendo-a valer a pena. Eu não sei se você tem vivido uma vida que vale a pena ser vivida, mas muitas pessoas não têm vivido essa vida que vale a pena ser vivida. Muitas pessoas estão desistindo da vida e, à luz dessa palavra, eu quero encorajar você a viver bem a sua vida. Quero encorajar você a acreditar que a felicidade plena não é utopia, né? Ela é uma realidade. Tem muitos crentes hoje, muitos ministros de Deus, homens que outrora pregavam, né, essa felicidade plena, que hoje já não tem mais e até nem mais acreditam nela. Então, eu quero que essa palavra seja bênção para nós nessa manhã. Eu quero lê-la com você. O texto base, Salmo de número 17, diz assim: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Até aqui, Pai, nós queremos te dar graças pela leitura de tua palavra. Ministra o nosso coração, prepara-nos, ó Deus, para esse momento tão especial, tão sublime, que é a ceia do Senhor. Possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a tua morte vicária, a tua morte substitutiva naquela cruz, Senhor, aquela morte tão dolorosa, tão escandalosa. Ó Deus, que o teu nome seja engrandecido nessa manhã. Fala conosco, nos dá, Senhor, um norte para que vivamos a vida de modo que vale a pena, ó Deus, ser vivida. Ó Deus, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Pelo que nós te bendizemos hoje e sempre. Amém e amém. Podeis sentar, queridos, estejam à vontade, exceto para conversar. Irmãos, nós vivemos num tempo onde a felicidade ela até se encontra nos lábios de algumas pessoas, principalmente no ambiente religioso, né? As pessoas têm uma tendência a mascarar os seus verdadeiros sentimentos para que uma imagem seja transmitida, para que uma imagem seja passada. Uma imagem que não traduz a realidade daquilo que se está sentindo e daquilo que se está vivendo. Então, nós vemos hoje muitas pessoas, né, com quadros depressivos. Nós vemos muitas pessoas que não sentem mais prazer pela vida. Pessoas que desistiram de viver. Pessoas que muitas vezes resolvem dar cabo de suas próprias vidas. Algumas pessoas tentam, né, não conseguem porque não fazem muito bem aquilo que queriam fazer. Outras pessoas, de fato, conseguem e acabam dando cabo de suas vidas. E outras pessoas apenas têm o pensamento. É possível que muitas pessoas daquelas que aqui estão já tenham pensado pelo menos uma única vez num suicídio. Essa é uma realidade que a gente não coloca muito para fora, é uma coisa que constrange até no pensar, né? A cultura da nossa sociedade, né? É uma cultura que tem como imoral um pensamento de suicídio, né? Ou amoral, um pensamento de suicídio. Mas o fato é que muitas pessoas estão querendo de fato morrer. E quando nós analisamos o contexto da sociedade, nós percebemos que isso vem acontecendo na vida de muitas pessoas. Muitos crentes hoje, muitos cristãos, têm lamentavelmente dado cabo de suas vidas, não têm conseguido viver de forma plena a vida que Deus lhes confiou e por alguma razão isso acontece. Eu estive lendo uma revista que chegou às minhas mãos, a revista Época, de 25 de junho, e
eu li uma reportagem que muito me chamou a atenção. Um grupo, uma organização que trabalha na assistência ao suicídio, lá na Suíça. Como é que isso funciona? As pessoas se inscrevem, né, pagam uma taxa, que gira em torno de R$400 só para se inscrever, e depois que se inscrevem, eles vão ser sondados, né? As pessoas precisam ter alguns requisitos para terem essa assistência no suicídio. Elas precisam ser portadoras de uma enfermidade incurável e ter um diagnóstico médico para isso. E elas são chamadas à Suíça, se forem de uma outra nacionalidade. Nós temos 10 brasileiros inscritos nesse projeto, e dentre esses brasileiros, 4 deram entrevistas, um apenas teve a coragem de mostrar o seu rosto, mas 10 desses 10 brasileiros estão nessa fila, né, aguardando o seu momento, onde eles vão tomar um barbitúrico diluído num copo de água e vão dormir, e dormir para sempre. Né? Então, é importante a gente pensar, né? E há um custo nisso. R$400 em média a inscrição, R$15 mil é o valor que eles vão pagar para serem assistidos no suicídio. E aí eu fico pensando, você já imaginou se nós formos enfrentar dificuldade, formos pensar em morrer? Recentemente, um rapaz que praticamente cresceu comigo, ele é filho de conhecidos nossos, foi dar um mergulho numa praia, pulou de uma ponte, bateu com a cabeça, rompeu a coluna e está tetraplégico. Tá? Ficou totalmente inválido e a gente não sabe quando vai haver, né? Existem muitas especulações, mas quando vai haver uma cura para esse problema. Existem pesquisas com células-troncos, com coisas do gênero, mas o fato é que ele está inválido e que está lá entrevado numa cama, mas está vivo. Sua mente funciona e ele está vivo. Então, as pessoas tentam justificar, né, o seu ato covarde de dar cabo da sua vida através de um problema que está vivenciando. Então, é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, querido. Sabe por quê? Porque é possível nós vencermos os nossos dilemas, os nossos traumas, os nossos problemas, as nossas crises existenciais. Só que para nós vencermos esses problemas, essas crises, esses traumas, nós precisamos encará-los. E muitas vezes a gente não tem coragem sequer para encará-los. A gente fica fugindo do problema, a gente foge da realidade. Né? Aquela pessoa que está vivendo um dilema começa a entrar num quadro depressivo e ela se prostra na cama e muitas vezes se enche de remédio, dorme, o problema momentaneamente se acaba, porque a pessoa está dormindo, mas quando acorda o problema está lá, né? Quase fazendo burro para ela. Então é importante a gente pensar que existe uma possibilidade de nós vivermos bem essa vida que Deus nos confiou. Pastor, mas o mundo está de cabeça para baixo, nós vivemos num tempo de ativismo, as pessoas estão em busca do dinheiro e parece que quanto mais a gente busca o dinheiro, mais ele foge de nós, e quem tem dinheiro também não está feliz, porque na Suíça as pessoas lá são ricas, lá não tem pobre, não tem pobreza, e as pessoas estão também dando cabo de suas vidas lá. Essa organização, os dignitas, né, eles são de lá, da Suíça. Então, é importante a gente pensar, então, qual a saída, qual o escape, como que eu vou vencer os problemas, os dilemas? A gente precisa, querido, ouvir a voz de Deus, precisa atender aos conselhos de Deus, precisa entender que é possível vencer todo e qualquer problema. Quando a circunstância não pode ser transformada, pastor, eu sofri uma perda que o Senhor não tem noção. Talvez essa perda não tenha como ser resgatada. Você perdeu e ponto final. Mas você pode mudar o seu coração em relação a essa perda que você sofreu. A grande questão, querido, é que nós queremos mudanças externas. Nós queremos mudanças exteriores. E essas primeiras mudanças, elas precisam acontecer dentro de cada um de nós. Nós podemos mudar a visão panorâmica do mundo a partir da nossa própria visão. A partir do nosso próprio eu.
Então é muito importante você entender sobre isso. Existem debates filosóficos por demais, mundo afora, acerca do suicídio. É um debate que não cessa. Quando você senta num banco de uma faculdade, você começa a estudar um pouco de filosofia, você vai perceber que os debates são cada vez mais intensos. Alguns defendem, outros são contrários. Mas o fato é que Deus te deu uma vida para você viver. E Deus deseja que você viva essa vida de forma plena. De forma que você possa dizer que vale a pena você viver essa vida. Então é importante a gente entender, né? O próprio Davi, esse salmo possivelmente é um salmo de Davi, e Davi enfrentou muitos problemas, desde a sua tenra infância, rejeição, né? Davi enfrentou problemas com seus próprios irmãos, com seu irmão mais velho. Davi enfrentou muitas adversidades na sua infância, na sua juventude, na sua fase adulta, antes de ser ungido o segundo rei de Israel, depois de ter sido ungido, teve muitos inimigos, não porque fizesse maldade, porque quisesse semear discórdia e porque quisesse fazer inimigos, mas simplesmente pelo fato dele ser Davi, simplesmente pelo fato dele ter uma unção sobre sua vida, as pessoas o olharam de forma diferente e queriam o seu mal. Esse salmo que nós acabamos de ler é um clamor de Davi, um clamor a quem pode resolver o problema. Um clamor a quem pode estender a mão, que não é a mão humana. É uma mão muito mais poderosa. Davi começa dizendo: Senhor, ouve a minha oração, atende o meu clamor. A minha causa é justa e não procede de lábios fraudulentos. Ele pede que Deus julgue a sua causa. Senhor, intervém de alguma forma. O Senhor pode sondar o meu coração. O Senhor me prova no fogo e o Senhor não tem encontrado em mim maldade, dolo. Dos caminhos dos homens maus eu tenho me desviado. Os meus pés estão caminhando nos teus caminhos, nas tuas veredas. Por isso eu te invoco, Senhor, porque eu sei que tu me respondes. Porque o Senhor mostra a tua bondade tanto a bons quanto a ruins, tanto a bons quanto a maus. Querido, esse não é um grito silencioso, porque muitas vezes nós estamos gritando no silêncio. Esse é o grito de alguém que se põe na presença de Deus, na presença do Senhor, na presença do Todo-Poderoso, e dá um grito, e põe para fora aquilo que está sentindo, aquilo que está latente dentro da sua alma, dentro do seu coração, aquilo que está ardendo dentro de si. A gente precisa entender, queridos, que momentos assim eles são terapêuticos. Eles vão produzir cura para nós. Até quando nós vamos viver nesse ambientezinho da religião, tentando maquiar aquilo que a gente está sentindo, tentando, na verdade, nos auto-enganar, porque quando tentamos enganar a outrem, ou quando tentamos enganar a Deus, estamos, na verdade, nos auto-enganando. E vamos nos poupar de fazer orações verdadeiras, genuínas. Orações que transcendem aquelas palavras que são ditas numa espécie de verborragia metódica e sem valor algum, porque Deus sabe aquilo que está dentro do nosso coração. Então é importante a gente aprender aqui nesse Salmo de Davi que Deus vai ouvir a oração, mas a oração que é efetivamente feita. Então, se você entrou aqui, meu irmão, hoje debaixo de um dilema, se você entrou aqui como um desistente da vida, ou se talvez você entrou aqui nessa manhã como alguém que já desistiu de viver há muito tempo e está apenas vivendo sobre essa terra, trabalhando porque tem que trabalhar, vindo à igreja porque tem que vir à igreja, vivendo no ambiente da família porque tem que viver. Se você está vivendo assim, eu quero encorajar você a fazer como o salmista, a fazer uma oração que será o grito não dos seus lábios,
mas o grito da sua alma. O que está dentro de você? O que você carrega em você? Deus vai ouvir a sua oração. A oração que você fizer com inteireza de alma, com sinceridade de coração. Então esse é o momento para a gente fazer uma análise da nossa vida e dizer, Senhor, eu preciso botar para fora. Eu preciso dizer para o Senhor quem verdadeiramente eu sou. Sabe por quê, querido? Porque Deus já sabe. Deus deseja ouvir, mas Ele já sabe. E a gente faz pouco isso, querido. A gente precisa fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Você, quando orar, entra dentro do teu quarto, tranca a porta do teu quarto, e o teu Pai que vem em secreto te abençoará. A gente faz pouco isso, então a gente vai sofrendo, a gente vai se enchendo de lixo emocional. É uma traição aqui, é um problema ali, é uma covardia que a gente sofre ali, é um agravo acolá, é o problema dentro de casa que a gente enfrenta. Muitas vezes o problema não está no nosso inimigo, ele está naqueles que estão próximos de nós. Eu costumo dizer que os nossos inimigos têm mais dificuldade de nos atingir, né? Porque para os nossos inimigos a gente não abre a guarda. Tem alguém que empresta dinheiro aqui para inimigo? Ninguém, né? Pois é. O inimigo não tem nem coragem de pedir. Mas quando é amigo, a gente empresta. E aí toma um calote. Então, se você vai emprestar, você já tem que entender que se tomar um calote, tem que perdoar e tem que liberar a dívida, irmão. Senão você não vive. Quem já tomou um calote aqui diz amém. Quase todo mundo, né? Quem já deu diz amém. Aí ninguém diz, né? Se deu agora que a gente é crente, tem que voltar lá para consertar. Tem que lembrar de ir lá pagar o cara. Ué, pastor, mas isso que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, não vai pagar a Casa Bahia que você ficou devendo não, para ver se não vai ficar o teu nomezinho lá constando. Tem coisa que quando no reino de Deus a gente precisa consertar a bobagem que a gente fez lá atrás. Só que às vezes isso custa caro, é humilhação. Quem quer ser humilhado? Ninguém. Voltar lá e falar, ó, lembra lá em 1980, né, eu queria te pedir perdão por aquilo. Deus vai agir nisso aí tremendamente na sua vida, irmão. Eu já fiz isso algumas vezes. Tá? Eu já disse para a igreja, eu tive uma juventude meio rebelde, tá? Fiz muita bobagem. E a gente tem que voltar para consertar. Alguém pode pensar, ué, mas aquela história de Zaqueu lá, não foi... Zaqueu, quando se converteu, ele disse, se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, ele sabia que tinha, coletor de impostos. Eu quero restituir 4 vezes mais. Ele segue um modelo do Antigo Testamento e resolve, né, judeu que era, resolve fazer aquela correção, aquele desagravo. Talvez existam pessoas que estão sofrendo aqui nessa manhã, porque existem coisas para reparar na vida, mas não tem coragem de ir. Você já identifica, tem gente que já identificou, só nessa fala minha, que já identificou. Coisas que precisam acertar. Querido, pedido de perdão é sinônimo de humildade. Quando você se humilha, Deus te exalta. Mas quando você se exalta, quando você se enrijece, quando você se endurece, Deus vai ter que te abater. Não tem como se falar em outra situação. Então é importante você entender aquilo que precisa ser resolvido em você e apresentar para Deus, Senhor, o Senhor está vendo essa situação aqui, eu preciso acertar e eu estou expondo ela para o Senhor, eu preciso de coragem, eu preciso de ânimo, eu preciso de força, eu preciso de vigor, eu sei que o Senhor vai me ajudar. E Deus vai te ajudar, irmão. A grande questão é que Deus olha para dentro do nosso coração e Ele consegue fazer uma plotagem exata das intenções do nosso coração. Às vezes a gente fala assim, não, eu quero perdoar, ou até já perdoei. Mas dentro do coração não é aquilo que está. Não é aquilo que acontece nos bastidores da vida dessa pessoa. Então, queridos, é importante você botar para fora aquilo que está dentro de você, você fazer vasculhar, né, a sua alma e botar para fora através da oração. Senhor, está aqui a minha vida. Eu preciso da cura, eu preciso de uma direção, eu preciso de um rumo. É importante a gente entender, irmãos, que nós não somos juízes da vida de ninguém.
Nós não estamos aqui para condenar ninguém por nada. Nós precisamos entender que Deus é o justo juiz de todas as coisas. Então, as demandas que a gente tem, os problemas que a gente vivencia ou que vivenciou, a gente precisa apresentar para Deus, que é o justo juiz. Você quer ver uma coisa? A justiça humana, ela falha. Ela é corrompida. Ela se equivoca. Onde tem ser humano, tem equívocos. E, lamentavelmente, tem corrupção. Porque o ser humano, de forma natural, ele é um ser corrompido. Mas a gente precisa acreditar nas demandas que temos, que Deus é o nosso justo juiz. E Ele é a nossa justiça. Então a gente precisa descansar nele. Pastor, eu estou sendo injustiçado já há anos. A minha vida é a injustiça em pessoa. Eu sou injustiçado desde que nasci. Quando nasci, meu pai me rejeitou, minha mãe me rejeitou. Eu fui criado por terceiros e desde então é injustiça atrás de injustiça, é sofrimento atrás de sofrimento e a minha vida tem sido uma agonia. Meu irmão, se agora você conhece ao Senhor, se você o reconhece como Deus da sua vida, você reconhece que existe um juiz que faz justiça e de uma forma extremamente justa. Sabe qual é a questão? É que a gente quer fazer justiça por Deus e a gente acaba dizendo para Deus com as nossas ações que Deus é um Deus injusto. Os intelectuais, os filósofos, eles se auto-intitulam ateus e céticos, sabe por quê? Porque eles acham injustos os preceitos de Deus. E as pessoas criam filosofias, criam forma de justiça que vão lhes agradar. E geralmente essas pessoas elas foram injustiçadas. Elas sofreram agravos terríveis na trajetória de suas vidas. É possível que você tenha entrado aqui nessa manhã debaixo de um jugo opressivo de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão, de ódio. O mais prudente, o mais sábio, o mais sensato e o mais agradável aos olhos de Deus é que você perdoe, que você libere o perdão, que você se desprenda daquele que te fez o mal, muito embora esse mal tenha te trazido consequências terríveis, e apresente a causa para o justo juiz. É interessante que o salmista, um judeu, vivia no tempo da lei. No tempo da lei as coisas eram um tanto diferentes dos nossos dias. Lá na lei era olho por olho e dente por dente. Furou o olho, fura o olho. Quebrou um dente, quebra um dente. Era justamente para tirar o prejuízo. Só que agora, nessa nova dispensação, depois de Jesus, na nossa era, a coisa é diferente. Sofreu o agravo? Apresenta para Deus. E não é fazendo macumba gospel não, irmãos. Porque tem. Aquele que me viu na prova vai me ver no palco. É sabor de mel para lá e sabor de mel para cá. É importante a gente entender que nessa dinâmica de relacionamento com Jesus, na dinâmica do reino de Deus, o que vai fazer a diferença é se nós estamos respondendo a Deus da forma que Ele deseja. Muitas vezes, querido, pessoas se levantam contra nós para que sejamos provados, para que sejamos testados. E quando somos submetidos à prova, é para sermos aprovados. Mas as nossas ações, muitas vezes, nos reprovam. Quantos já foram reprovados aqui em provas? Na escola, na faculdade? Só eu não, né? Aleluia. Quando entrei no seminário, primeira prova.
Tinha estudado, irmãos. Estava empolgado logo no começo. 3,5. Depois eu descobri que aquela professora daquela primeira prova era a professora mais carne de pescoço que tinha no seminário. Mas como ela tratou da gente, como ela cuidou da gente, que ela não me ouça, né? Muito nos abençoou. Mas é importante que nós entendamos que quando nós somos provados, nós vamos revelar quem de fato nós somos. Camarada aceita Cristo, vem para a igreja, passa pelas águas e ele está empolgado demais, ele está no gás. Na primeira dificuldade que vem, ele fica todo jururuzinho. Na primeira crise que ele enfrenta, ele pensa em desistir. No primeiro problema que ele tem com o irmão, dentro da comunidade, ele quer ir embora, ele quer desistir de tudo, ele quer abandonar a fé, ele quer apostatar. Queridos, essa prova que nós enfrentamos é para revelar quem nós somos. Quando alguém se manifesta com maldade e com dolo para você, é para testar o seu coração, se você vai responder da mesma forma, ou se você vai responder com o altruísmo que Jesus tem te chamado para exercer. E muitas vezes, queridos, isso se torna muito difícil para nós, porque nós somos seres humanos. Existem situações em que o nosso desejo é torcer o pescoço. É verdade ou não é isso que eu estou falando? Mas é importante a gente entender que são nessas provas que nós vamos abrir caminho para que as bênçãos de Deus se estabeleçam em nós, na nossa vida, na nossa casa. Veja onde Deus está te provando, que tipo de prova Deus está te submetendo. Deus está querendo aprovar você, então não se reprove. É interessante que quando a gente leva a pau numa prova, eu já tive essa sensação equivocada, né? O professor me reprovou. Não foi o professor, irmãos. Fui eu mesmo que me reprovei. Se eu tivesse respondido os quesitos de forma correta e tivesse tirado 10, tem como ele dar outra nota? Não tem. E se ele for um cara autoritário que quer te prejudicar, tem lá os mecanismos para você recorrer. Então a gente se reprova. Querido, talvez Deus esteja te dando provas aí para você ser aprovado, para você ser alguém que Deus deseja você seja, para você avançar na vida, para você entender que a dificuldade, a crise faz parte da realidade da nossa vida, nós precisamos enfrentá-los e precisamos vencê-los, de modo que a vida vai valer a pena para nós. Então eu quero encorajar você, à luz dessa palavra, a entender que essa prova não é para você levar pau, não é para você ser reprovado, é para você passar. É para você ser aprovado e chegar do outro lado, alguém diferente, alguém melhor. Alguém que vai transmitir Deus nas suas palavras, nas suas ações. Quantas vezes, queridos, nós trocamos a bênção de Deus por migalhas? Quantas vezes nós trocamos a bênção de Deus por um prato de lentilhas, como fez Esaú, e depois não encontrou lugar no seu coração para arrependimento? Fique atento nessas provas que Deus está te submetendo. Ele quer provar você e quer aprovar você para que o nome dele seja engrandecido. É interessante que o salmista, né, ele diz, eu tenho me guardado dos caminhos dos homens maus. Eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Irmãos, muitas vezes a gente atrai problemas para nós. Sabe por quê? Porque a gente não tem prudência. A gente muitas vezes não discerne situações. Eu tenho dito à igreja que algo que vai fazer o homem ser guardado nesse tempo é discernimento. Você precisa ter discernimento.
Você precisa discernir as coisas, as situações, as circunstâncias que estão à sua volta. E até discernir pessoas. Por quê? Porque nem todo mundo que tem carinha de santinho é aquele santinho que parece ser. Nem todo mundo que está na igreja, muitas vezes empunhando uma Bíblia gigante nas suas mãos, é alguém que de fato é de Deus. Muitas vezes gente que está no altar ministrando e falando em nome de Deus, é de fato de Deus. Então como é que a gente discerne isso? Com o discernimento que vem de Deus e que vem dos céus. E esse discernimento vai fazer com que você seja guardado, com que você se guarde do caminho dos homens maus. Você quer ver uma coisa? Tem muito crente hoje fazendo alianças, se unindo a pessoas que são pessoas maldosas, pessoas que não têm caráter, pessoas que não têm pudor, que não têm moral. E os crentes estão fazendo alianças com essas pessoas. Estão se unindo em julgo desigual com essas pessoas. Estão indo por um caminho de destruição e de morte. Irmãos, a grande questão hoje é a gente ouvir Deus. Ouvir Deus não no sentido de apenas querer ouvir, mas ouvir para obedecer. Ouvir para dizer, Senhor, vou fazer dessa forma. Irmãos, Deus ele tem uma visão muito mais extensa do que a nossa. Nós somos extremamente limitados. Deus, quando dá um comando, ainda que você não entenda, faça daquele jeito, que no final você vai perceber que a coisa vai dar certo. Os nossos pés devem trilhar os caminhos que Deus tem traçado para nós. Como diz a palavra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Os meus caminhos são melhores do que os seus caminhos. Irmãos, muitas vezes a gente quer questionar a Deus, a gente quer andar segundo o nosso próprio coração, e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O nosso coração pode nos levar à ruína, pode nos levar à destruição, pode nos levar à calamidade. Então você precisa entender, Deus está trilhando caminhos para você. Deus está trilhando caminhos para nós. Ele está demarcando a área em que nós devemos pisar. E nós precisamos andar por esse caminho. Talvez você tenha entrado aqui hoje pensando assim, não existe mais esperança para mim. A minha vida chegou ao fim. E talvez você seja uma pessoa jovem, uma pessoa de meia idade. Uma pessoa que tem muito a viver ainda pela frente. E você esteja preso, não é, a coisas que você viveu lá atrás, lá no teu passado. São marcas que te feriram e que você não tem conseguido superar. Deus está dizendo para você nessa manhã, eu tenho um novo caminho para você percorrer. Eu quero demarcar os lugares onde você vai pisar. Eu vou estar com você. Eu vou ser a sua sombra. Você não vai morrer, não vai ficar no caminho. E eu tenho uma vida para você que vai valer a pena. Queridos, o salmista ele faz a oração tendo a plena certeza de que as suas orações são respondidas, de que as suas orações vão ser respondidas. A grande questão, meus irmãos, é que a gente quer a resposta do jeito nosso e na hora nossa. Pai nosso que estás no céu, seja feita a minha vontade. É assim que a Bíblia ensina? Seja feita a tua vontade. Só que a Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita, é agradável. Então a nossa vontade precisa se ajustar à vontade de Deus. Tem pessoas que a gente fala assim, olha, parece que você tem uma vocação para missões, hein? Deus vai te levar lá para o Zimbábue. O cara está amarrado, pastor. Deus me livre. Mangalou 3 vezes, ele dá 3.
se essa for a vontade de Deus para a vida de alguém, esse alguém vai ser feliz lá no Zimbábue. Deus vai levar, vai preparar tudo, e as coisas vão fluir. O que acontece, querido, é que nós queremos viver uma vida autônoma. Eu sou de Deus, eu sou crente, mas eu vivo a minha vida e pronto, acabou. Vai tomar pancada, irmão. Vai apanhar da vida. Agora, quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente olha para as crises de uma forma diferente. Jesus enfrentou o sofrimento. Maior sofrimento do que ele, ninguém enfrentou. Maior injustiça do que ele, ninguém enfrentou. Maior dor do que ele, ninguém enfrentou. E ele enfrentou. Paulo enfrentou muitas dores. É um exemplo para nós. O maior bandeirante do cristianismo, o maior missionário que já existiu na face da terra, o maior plantador de igreja, o maior teólogo que já existiu. Mas enfrentou muitos problemas, enfrentou muitas dores. Ele fala de lutas por fora e temores por dentro, seus conflitos interiores. Querido, o que nós enfrentamos é o que ele enfrentou. Os grandes heróis da Bíblia, que nós chamamos de heróis da Bíblia, eram pessoas como nós, que cometeram erros, que falharam muitas vezes, que se angustiaram, que tiveram medo, que se encheram de temores, mas que venceram, porque confiou as suas vidas ao Senhor. Então o segredo para a gente viver uma vida que vale a pena, uma vida onde nós vamos vencer as dificuldades, as crises, os problemas, os conflitos internos e externos. E eu penso que os conflitos que nós mais precisamos vencer são os conflitos internos, são os conflitos existenciais. Querido, é hora em que o ciclo do sofrimento existencial precisa cessar. Você precisa crescer e entender que esse dilema que você enfrentou, ele é superável, ele é vencível. Imagine se Jesus, já rapaz, ficasse pensando, quando eu nasci, não tinha estalagem, não tinha lugar nenhum, me botaram naquela manjedourazinha. Eu não sei se você tem acompanhado o julgamento do Mensalão, mas tem um homem lá negro, chamado Joaquim Barbosa, um homem cujo pai era um pedreiro e cuja mãe era uma dona de casa, que saiu do interior das Minas Gerais para ir para Brasília tentar a vida. Arrumou emprego numa gráfica, depois conseguiu emprego no tribunal daqueles lá de Brasília. Ele era um autodidata, começou a estudar idiomas. Ele sabia que só venceria na vida se estudasse. E num belo dia, ele está num daqueles banheiros, num daqueles corredores, limpando e cantando algumas músicas num idioma que não era o seu. E alguém se assustou. Como pode o moço da faxina cantar essa música de uma forma tão fluente? E aí chamou ele. Ele recebeu uma promoção. Junto com a promoção veio muitas humilhações pelo fato dele ter a cor da pele diferente da maioria das pessoas que estavam ali. Mas aquilo não o intimidou, ele podia ter parado. Ele passou em alguns concursos federais e em alguns concursos ele levou pau na entrevista, porque era o único lugar onde eles viam a cor de sua pele. Mas ele não desistiu, ele persistiu, ele perseverou. Hoje ele chegou ao cargo de ministro da maior instância da magistratura do nosso país. E está fazendo um trabalho digno do nosso louvor.
Porque está lutando contra uma corja de gente que está no poder e gente que não tem sequer vergonha na cara. Gente corrupta, gente suja. Por que eu estou falando isso? É possível que esse moço não conheça Deus e nunca tenha tido contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, eu não sei. Mas ele é um exemplo de perseverança. E muitas vezes nós que falamos aos quatro ventos que temos um Deus poderoso, nós queremos desistir daquilo que Deus tem para nós. Queridos, Deus tem coisas tremendas para a sua vida, para a nossa vida, para a minha vida. E Ele ouve as suas orações. E mais do que ouve, Ele responde. Pode não ser do jeito que você quer. Pode não ser da hora que você quer. Mas Deus ouve a nossa oração e responde. Davi tinha essa certeza, tinha essa convicção. Por isso ele orava. Por isso ele colocava a sua alma para fora. Por isso ele invocava. Por isso ele era sincero com Deus. Você precisa dar alguns gritos que estão entalados na sua garganta há muito tempo. E Deus está esperando. Esse grito é o grito que vai produzir liberdade. É o grito que vai produzir cura. E é importante a gente entender, para encerrar essa manhã essa palavra, essa primeira parte, é importante a gente entender que a bondade de Deus, ela vai ser manifestada tanto a bons quanto a maus. Quer seja nesse plano, querido, ou quer seja no porvir. O juízo de Deus vai vir. O problema é que a gente não se contenta em aceitar aquilo que Deus está fazendo. O cara me fez o mal aqui, e aí eu vou ficar vigiando o cara até ele tropeçar. É possível que ele nunca tropece nessa vida. A Bíblia diz que nós não podemos almejar o sucesso dos ímpios, porque ele é efêmero, porque ele é passageiro. Mas um dia a justiça de Deus virá. E aí eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que entrou aqui nessa manhã que vale a pena esperar pela justiça do Senhor. Vale a pena amargar o prejuízo. Meu irmão, o que Deus tem para você é muito maior, muito melhor do que aquilo que você perdeu. A vida que Deus tem para você, aquilo que Deus tem reservado para você, é muito melhor do que você perdeu, do que aquilo que você deixou escapar das suas mãos. A bondade é um atributo de Deus, não há de se falar em outra coisa. E a justiça também. Então essa bondade ela vai ser manifestada na vida de todas as pessoas. As pessoas vão ver isso. Até quando Deus emite um juízo, Ele está sendo bom. Ele está sendo misericordioso. Eu quero levar você a pensar um pouco sobre isso nessa manhã. Quero levar você a receber os elementos da ceia nessa manhã, pensando sobre essa palavra e entendendo que o melhor caminho não é você desistir da vida. O melhor caminho não é você desistir daquilo que Deus reservou para você. O melhor caminho é você dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu quero obedecer ao Senhor, a sua palavra, quero fazer a sua vontade e quero que o seu nome seja engrandecido na minha vida. Quantos podem dizer amém para essa palavra? Quantos podem aplaudir o Senhor por ela? Aleluia.